Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 175. Tá passando rápido demais a semana, até parece, semana passada estávamos aqui no episódio de número 174, falando aí sobre a possível participação, caso acontecesse, né? Tomara que não, né? Como de fato parece que as coisas diminuíram, né? Participações nos heróis em um conflito mundial, vamos dizer assim. Semana passada estávamos falando sobre isso. O conflito, graças a Deus, já deu uma arrefecida. Uma semana inteira já passou. E vamos agora para o episódio número 175. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Programa de hoje, e vamos ter assuntos bastante interessantes, assuntos bastante legais, vamos dizer assim, né? Hoje o episódio principal, vamos dizer assim, o assunto principal é o grande filme aguardado aí por todos os fãs de automobilismo, fãs de Fórmula 1, não só de Fórmula 1, mas de outros, vamos dizer assim, eventos de automobilismo, que é o filme oficial da Fórmula 1. É oficial mesmo, porque foi um filme que foi filmado em circuitos da Fórmula 1, não só em circuitos, mas em corridas, de fato, em eventos, vamos dizer assim, no grande circo da Fórmula 1, no ano de 2023 e também no ano de 2024. Esse filme já está em cartaz, saiu essa semana, eu já fui conferir, já assisti o filme e vou contar para vocês neste programa de hoje, primeira parte, como sempre, como a gente faz como o Rádio Nerd faz em todos os filmes, primeira parte sem spoiler, para você que pode ter aí, por exemplo, está aí na dúvida se vale a pena gastar seu dinheiro para ir assistir o filme ou não. Então a primeira parte, sem spoiler. Aí depois a sirene toca e aí eu vou comentar o que eu achei do filme com spoiler. Essas duas partes aí. Então, para você ficar atento, para você que não gosta de spoiler, quando a sirene tocar, aí você vai ouvir o meu comentário com spoiler, contando aí a história desse filme de Fórmula 1, da Fórmula 1, filme oficial da Fórmula 1, né? E depois, mais pro final, logo depois, vou estar comentando o novo trailer de Quarteto Fantástico, trailer final que saiu nesta semana. Vamos estar falando aí de Marvel. E também aí, já estamos aí na contagem regressiva para o grande mês de julho. A gente passou aí, muito tempo, vários programas falando sobre o mês de julho, o que viria a ser o mês de julho, os eventos que viriam aí ao mês de julho, começando com Superman, depois Quarteto Fantástico, tá chegando. Hoje é o último domingo de junho. Nessa semana já começamos aí um mês especial, que, como eu disse, que venho falando há muito tempo, que para os fãs de HQs é o mês mais importante dos últimos anos, vamos dizer assim, né? Vai ser o mês que vai mostrar o caminho de para que lado que vai os filmes relacionados a HQs, para que lado que eles vão seguir nesta, vamos dizer assim, nova ordem do cinema. Então vamos começar. Primeiro eu vou falar sobre o filme da Fórmula 1, que é o filme que já está em cartaz aí. Primeira parte sem spoiler para você e a segunda parte com spoiler. Bom, o que falar do filme da Fórmula 1? Fórmula 1 oficial, né? Até o logo do filme é o símbolo da Fórmula 1. Primeiro, você tem que encarar esse filme como um filme que faz uma propaganda para a Fórmula 1, né?
a gente tem que colocar primeiro, vamos dizer assim, quando eu vou analisar um filme, eu sempre tenho que colocar qual o objetivo desse filme. Qual é o objetivo? A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o objetivo que esse filme quer alcançar. A gente sabe que o principal objetivo é fazer propaganda para a Fórmula 1, né? Lembrando, a Fórmula 1 era um evento comandado por europeus e há poucos anos atrás, a Fórmula 1 foi vendida para um fundo americano, né? E a Fórmula 1, ela tenta, de todas as maneiras, já desde a época que ela era dos europeus, que ela estava na mão dos europeus, principalmente agora, ela tenta de todas as maneiras cativar o público americano. Tanto é que agora se tem, vamos dizer aí, tem um bichinho voando aqui, se tem aí 3 corridas nos Estados Unidos, né? Temos a corrida em Miami, temos uma corrida no Texas, Austin, que era uma corrida que já tinha há mais tempo, e tem uma corrida em Las Vegas, que é uma corrida completamente voltada aí a chamariz de patrocínio, né? Por ser Las Vegas, a terra, vamos dizer assim, a cidade das luzes, do cassino e tudo mais. Então esse filme ele tem como objetivo fazer uma propaganda para a Fórmula 1, principalmente nos Estados Unidos. Então é um filme focado nos Estados Unidos para fazer uma propaganda para a Fórmula 1 e para isso eles chamaram um ator aí que acredito muito difícil ter hater, né? Eu nunca ouvi falar que Brad Pitt tinha hate de alguém, né? Então esse é o objetivo do filme. Então, dentro do filme, você vai ter... você que é muito fã da Fórmula 1, a galera do Senna, pode ser que não vai se encantar tanto, porque você não vai ter ali uma história da Fórmula 1. Você vai ter um universo acontecendo dentro do mundo da Fórmula 1. Então, por exemplo, para você que quer ir assistir, por exemplo, os pilotos tendo papéis principais nesse filme, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Você vai ver mais os pilotos ali sendo um plano de fundo, vamos dizer assim, sendo caros, né? Vamos dizer assim, coadjuvantes, mas muito coadjuvantes mesmo. Você não vai ter nenhum piloto tendo um protagonismo, né? Até isso é de se pensar. A gente tem se tem ali pilotos que não têm o cacuete de ser atores. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é exatamente isso. Eles usam o circo da Fórmula 1, mas os pilotos eles ficam muito distantes nesse filme. Então não tem uma confraternização, vamos dizer, entre os pilotos e o Brad Pitt, ou o JP lá, que é o menino também, que é o companheiro do Brad Pitt, companheiro de equipe, vamos dizer assim. Então, não tem essa movimentação, vamos dizer assim, não tem essa participação dos pilotos, principalmente os pilotos principais ali da Fórmula 1, né? Eles são uns grandes, são protagonistas, né? Aparecem poucos, alguns ali, não tem nem 2 segundos de cena que eles aparecem, né? Enfim. Então, para você que tá indo assistir esse filme para ver os pilotos sendo protagonistas, vamos dizer assim, até atuando, para ver como é que o Verstappen vai atuar. Não, eles vão ser ali protagonistas do filme. Então já vou avisando isso logo de cara, porque muita gente pode ser que torça um pouquinho o nariz pro filme exatamente para isso. Mas o filme também ele tem uma história assim muito parecida, é uma história clichê de filmes desse tipo. Se você pegar, por exemplo, Top Gun Maverick, né, que é até mesmo do mesmo diretor, que é tanto o Top Gun, né, Maverick, tanto também esse filme da Fórmula 1, tem o mesmo diretor, o Joseph Kosinski, né,
que é o diretor dos dois filmes, a pegada é a mesma dos dois filmes. A história pode ser até meio parecida. Um cara velho, né, que tem traumas antigos, por isso se afastou daquele circo, vamos dizer, da Fórmula 1, como é lá no Top Gun, né? Por causa da morte do amigo do Maverick, ele se afasta e aí ele fica longe daquele universo e depois volta para ajudar jovens que precisam fazer lá uma missão. Aqui também a história é muito parecida, né? O piloto Sonny, né, que é o personagem do Brad Pitt, ele tem um momento lá atrás, lá no passado, que fez com que ele se afastasse, né? Só que aqui o que fez ele afastar, no caso ali, vamos dizer, foi diferente, né, do Maverick, né, do Top Gun, né? Mas a ideia é a mesma coisa. E aí, depois de muito tempo, o Sonny volta porque ele precisa ajudar lá o JP, que é o piloto, né? Que é o piloto da equipe, que é um cara jovem, a salvar os dois juntos, né? A salvar essa equipe, vamos dizer assim, né? Então, é um básico de filmes de ação, né? Principalmente em filmes que tem aí como diretor o Joseph Kosinski. Mas é um básico muito bem feito. Isso aí a gente tem que dar mão a palmatório. E é o que eu peço também, né? Eu quero ver filme de ação que tenha o enredo sendo básico, mas sendo muito bem feito. E aqui no filme da Fórmula 1, o filme é muito bem feito. Para você que gosta de carro, que gosta do ronco dos motores, que gosta do circo da Fórmula 1, é um filme demais. Para você que gosta de um filme de ação, também é um filme excelente, porque você é colocado ali dentro da ação. E aí, palmas para o diretor que já tinha feito isso lá em Top Gun Maverick, que você fica dentro do cockpit do avião do Maverick, você voa junto com ele. Aqui você fica dentro do cockpit do carro de Fórmula 1. O jogo de câmeras desse filme é incrível. Lógico que tudo isso ajuda por ser um filme oficial da Fórmula 1, né? Então você usa todo o evento da Fórmula 1 para rodar aquele filme. Então também isso faz com que o filme fique muito mais real, né? E de fato esse filme é muito real. Esse filme te coloca dentro, te faz ter a experiência de estar dentro do circo da Fórmula 1, né? E não só esse filme, ele não só deixa a sensação real de estar ali junto naquele grande evento, mas o que eu achei mais interessante desse filme foram as partes em que esse filme vai para os bastidores daquele grande evento, que é uma coisa que a gente não vê. Então a reunião de equipes, vamos lá, quando se desenha o projeto, mostra ali a fábrica da equipe, com todos ali os simuladores, o túnel de vento. Isso aí é muito legal, é a melhor parte do filme, exatamente isso, porque é uma coisa que a gente não vê, né? E o filme ele trabalha muito bem também quando se fala nos bastidores da Fórmula 1. Vamos falar do Brad Pitt, porque assim, como eu disse, é um cara que não tem hate, né? Tá aí com... Quantos anos que o Brad Pitt tem, hein? Eu acho que já tem mais de 60, né? Não, isso aí com certeza. Deixa eu só ver aqui pra não acabar falando bobagem. Mas tá aí com 61, né? O cara aí com 61 anos e indo bem no papel, mostrando aí que os velhinhos estão se divertindo em Hollywood, vamos dizer assim, né? Coitado, né? Brad Pitt, velhinho com 60 anos, ele tá mais em forma que 90% da população mundial, vamos dizer assim, né? Continua
arrancando, vamos dizer assim, continua arrancando suspiros, né, o Brad Pitt. Mas ele tá muito bem na atuação ali, né, fazendo o Sonny, que é um piloto. Isso aí não é spoiler, né? A gente sabe que é um cara mais velho, que já teve na Fórmula 1 e foi puxado de volta. Ele tá muito bem nesse papel. E o mais importante, né? Eu até brinquei aqui com os velhinhos se divertem, vamos dizer assim. Mas os velhinhos, eles dão sangue ao personagem, vamos dizer assim. Então, faz... Porque o ator, ele é meio um cara que quer te pegar na mentira, quer fazer com que você acredite que ele realmente é um piloto. Então, o Brad Pitt aqui, realmente, ele faz com que a gente acredite que ele é um piloto e que é um piloto ali daquele circo da Fórmula 1, vamos dizer assim, né? O Jameson Edris como o JP, vamos dizer assim, que ele sempre é o apelido dele no filme, também tá muito bem. Tem ali uma camada muito legal desse personagem, vamos dizer, que é um cara que começa de um jeito, que eu vou falar mais lá na parte com spoiler, mas que vai mudando e tem uma mudança, vamos dizer assim, tem um desenvolvimento muito interessante. É o personagem que mais se desenvolve nesse filme, com todas as dúvidas, sem sombra de dúvidas, é um personagem que mais tem um desenvolvimento bem feito dentro desse filme, que é o piloto, que é companheiro ali do personagem do Brad Pitt, que é o JP. Vamos falar aqui de outros personagens. A gente tem os personagens ali. Tem a garota lá, que agora eu não vou lembrar o nome, que é... Só deixa eu pegar aqui meus... a engenheira da equipe, a Kate, peguei aqui, a Kate, que é a engenheira da equipe, ela também tá num bom papel, como também o chefe de equipe lá, o Casper, que é o chefe da equipe da equipe Apex, né, que é a equipe que eles inventaram para esse filme, né? É a 11ª equipe, vamos dizer assim, dentro do circo da Fórmula 1, é dito isso, ou seja, eles não retiram nenhuma outra equipe para colocar essa. A Apex tá ali, é a equipe de fundo de grid, vamos dizer assim, e que tem um desenvolvimento no decorrer do filme, do decorrer desse filme. Tô pensando aqui, o que eu posso falar mais sem spoiler? Eu acho que mais nada. Só para destacar, se você está querendo ir para assistir um bom filme de ação, um filme que tem muita ação, é um filme realmente que te prende, tá? A ação desse filme, ela é fantástica. As cenas de corrida, você fica vidrado, porque é muito real. É muito real as cenas de corridas desse filme, né? O som, enfim, é uma imersão fantástica dentro do universo da Fórmula 1. Então, para você que está querendo aí, vamos dizer, assistir um filme de ação muito bem feita, com cenas de tirar o fôlego, vamos dizer assim, parece até, falar assim, cenas de tirar o fôlego, parece até clichê, mas aqui vale a pena falar que são cenas de tirar o fôlego. Vale muito a pena você gastar o seu dinheiro para assistir F1 nos cinemas, tá? É um filme realmente fantástico, muito bem feito. É aquele, como eu disse, aquele feijão com arroz muito bem feito. E feijão com arroz muito bem feito é muito bom. Então, para você que tá na dúvida ainda se vale a pena ou não, vai assistir um baita filme com cenas fantásticas de ação, cenas ali que tiram o fôlego de você que está assistindo. E tem que assistir no cinema, porque o som é assim. Tem gente, lógico, que dentro de casa tem aparelhos aí super potentes de som, de imagem, que fica parecendo como o cinema. Mas no cinema, o som é outra coisa, a imagem, enfim. É um filme
que foi feito realmente para você assistir no cinema. Vale muito a pena você ir assistir o Fórmula 1, o filme oficial aí da Fórmula 1. Agora, vou passar para spoiler. A sirene vai tocar. Enquanto é isso, eu vou beber o meu suco de guaraná. E a sirene vai tocar. E a partir de agora, nós vamos começar a contar várias partes do filme com spoiler. Então aí, vamos começar a falar do filme com spoiler. Para você que já assistiu o filme, ou para você que ainda não assistiu, mas também não tá nem aí para spoiler, não liga muito para ouvir spoiler do filme. Então, o plot do filme é, como eu disse na parte sem spoiler, é bem simples. Você tem o Sonny, que é um cara que corria na Fórmula 1 lá na década de 90, lá com o Senna. Então ele corria ali com grandes pilotos da década de 90, dentre eles Ayrton Senna, né, vamos dizer. E aí, ele, numa corrida ali com a Lotus, para quem é mais chegado à Fórmula 1, aquela Lotus amarela, né, que o Ayrton Senna também correu com ela lá, se eu não me engano é a Lotus 99T, se eu não me engano eu acho que o nome dela é essa. É uma Lotus amarela com os patrocínios em azul. Ayrton Senna correu nela no início ali, no final da década de 80 e no começo da década de 90, não vou precisar, antes de ir para a McLaren, né? Mas numa corrida, o Sonny com a Lotus, né? E ele tenta ultrapassar o Ayrton Senna com aquela McLaren Honda, né? Aquela McLaren branca, vermelha, linda. Foi ali que, com aquela McLaren ali, eu me apaixonei pela McLaren. Até hoje torço pela McLaren por causa daquela McLaren ali do Ayrton Senna. Eu nem era aliás, quando a Ayrton corria na McLaren, eu já era nascido, mas era bebê, criança ainda. Bebê, né? Início da década de 90, nem sabia que Fórmula 1 existia, mas vendo os vídeos eu me apaixonei pela Fórmula 1 por causa ali daquela McLaren da Honda, né? Branca e vermelha, até hoje torço para a McLaren. Mas voltando ao filme, o Sonny, ele tenta ultrapassar o Ayrton Senna, não consegue, e aí ele bate e tem uma batida violenta, né? Que faz com que ele abandone a Fórmula 1. Ele era um piloto promissor, era jovem, mas por isso ele abandona a Fórmula 1 por causa desse acidente e também pelos traumas, né? Ele quase morreu, ele fica ali desacordado, faz várias cirurgias e por causa do trauma ele abandona a Fórmula 1 e vai correr em outras categorias, mas nunca fica fixo, vamos dizer assim. Então, mesmo ele sendo um piloto promissor, ele não tem dinheiro, ele perde todo o dinheiro jogando, né? Por causa até mesmo do trauma que ele teve, ele tem esse problema de perder tudo no jogo, e aí ele fica rodando de categoria em categoria, mas sempre ali sem dinheiro. Até que o amigo dele, né, o Ruben, né, ele é dono dessa equipe, que é a Apex, lá, a equipe de Fórmula 1, e essa equipe ela tá a bancarrotas, quase sendo vendida, porque ela não ganhava nenhum ponto, ela estava zerada, era a equipe lá do final do grid. Então, essa equipe perde um dos pilotos para uma outra equipe, que não é dito qual é, e aí esse amigo, o Ruben, que corria com ele lá na época que ele teve o acidente, chama ele, o Sonny, para ser o piloto da equipe Apex, porque ele acreditava no Sonny, que o Sonny ia fazer essa equipe pelo menos conquistar alguns pontos e não ser vendida. Nessa equipe já tem ali o JP, né, que é
eu nem lembro o nome dele, que é sempre dito JP, mas é o Joseph Pierce, que era o piloto mais jovem, tirado, né? Que é aquele cara tirado que tá ali na Fórmula 1, chegou no topo da sua carreira. Então o mais importante pra ele é o dinheiro, e aí é que eu digo que é o JP é o personagem que mais tem desenvolvimento nesse filme, porque o início dele, ele só pensa no dinheiro, só pensa na fama. Então ele tá ali fazendo caras e bocas pras fotos, sempre tentando agradar os jornalistas, quando o Sonny, na verdade, ele não tá nem aí pra aquilo ali, né? Pra coletiva de imprensa, pra essas coisas todas. Ele quer sentar no carro e correr. O mais importante pra ele não é o dinheiro, né? Tem a frase dele que ele fala que ele não tá ali por dinheiro, né? Ele tá ali porque ele gosta de correr. E é isso que ele tenta ensinar o JP Só que no início ali, até na metade do filme, até, vamos dizer assim, no acidente quase fatal do JP, ele só pensa na fama, né? E o JP, ele se sente, vamos dizer assim, meio que não só desprestigiado, mas sente ameaçado quando o Sonny chega, e como o Sonny é mais velho, ele é muito mais rápido do que ele, né? Então ele já sente ali não só o desprestígio, mas sente também a ameaça. E aí começa uma pequena rivalidade dentro da equipe. Mas essa equipe tem ali a Kate, que é a engenheira, que vai ser o par romântico do Sonny, né? Mais pro segunda parte, vamos dizer assim, no segundo ato em diante do filme, que é quem desenha os carros, né? E tem o Casper, que é vamos dizer assim, o chefe da equipe, que é o cara que comanda a equipe ali, né? E tem que lidar com aquilo tudo, com aquele grande problema, vamos dizer assim, entre os dois pilotos, né? Vamos pegar o Sonny, porque depois dessa batida lá no início, é apresentado pra gente nas primeiras partes ali do filme, mas também pra metade, volta no assunto, ele volta pra Fórmula 1 a pedido do amigo, e aí na primeira parte, a primeira corrida que ele tem, ele é meio, vamos dizer assim, um Dick Vigarista, porque ele faz com que o JP, que é o companheiro de equipe dele, ganhe pelo menos um ponto, chegue em 10º, fazendo barbeiragens, vamos dizer assim, de propósito, né? E aí é bastante interessante essa parte do filme, porque mostra um lado diferente, um lado diferente da Fórmula 1, mostra o lado, vamos dizer assim, que não legal da Fórmula 1, né? Que mesmo ele joga através do regulamento. Ele pega o regulamento, né? Ele, com conhecimento do regulamento, ele começa a fazer barbeiragens lá na pista para que o companheiro, o JP, com as bandeiras, com o safety car, consiga ir galgando posições dentro da corrida. Ele amarra a corrida, né? Para quem conhece futebol, tem uma fala no futebol que é amarrar o jogo, né? Então, na primeira corrida ali, o Sonny, ele vai amarrando a corrida para que o companheiro dele pelo menos consiga um ponto. Então, ali ele é retardatário, ele segura o líder, um dos líderes da corrida, para que o companheiro dele possa subir, né? Um dos líderes não, né? Um dos que estão ali lutando por posição com o companheiro, ele segura, tomando bandeira azul, pra segurar e o companheiro dele pelo menos marcar um ponto, né? Já na segunda corrida em diante, tem ali o entreveiro entre os dois acabam batendo nessa segunda corrida, se eu não me engano é em Spa, primeiro é em Silverstone, a segunda eu acho que é em Spa, se eu não me engano. Eles acabam batendo, trombando, porque o JP tava vendo que talvez aquele cara que tava chegando ali, mesmo ajudando ele a fazer um ponto, era uma ameaça para ele, né?
E aí, em diante, o JP chega em Imola, e aí em Imola tem uma mudança do JP. A corrida de Imola, ela é importantíssima para a história do filme. Por quê? Porque o JP, ele vai começar a mudar a opinião dele em relação ao Sonny a partir desse momento. Por quê? O que acontece na corrida de Imola? Acontece um acidente gravíssimo com o JP. O Sonny tá fazendo a estratégia da equipe, e aí o Sonny, com a estratégia dele, faz com que aquela equipe lá de fundo chegue brigando lá na frente. Não só isso, ele com possibilidades de vitória, podendo ganhar a corrida, o companheiro dele, o JP. E aí, o JP, ele não escuta o Sonny, porque o JP, ele tava com essa ideia de que, mesmo o Sonny ajudando ele, tava querendo ser protagonista, ele tava querendo ser protagonista da equipe, e aí ele ultrapassa num local errado, vamos dizer assim, acaba batendo o carro, passando por cima das barreiras de proteção, e o carro explode lá atrás do morro, né? Isso numa corrida em Imola, né? Que é aquele circuito de alta velocidade. E a partir dali, o JP, ele se machuca sério, ele tem queimaduras, porque o carro explode, ele tem queimaduras nas mãos, e aí quem vira o protagonista da equipe é o Sonny. E o Sonny começa, nas corridas em diante, a galgar posições. Então ele chega em sétimo, primeiro chega em nono, depois chega em sétimo, depois chega em quinto colocado nas corridas, e isso faz com que o JP, ele tenha ciúmes dele, mas dentro do JP tem aquele negócio de que, opa, quem errou lá em Imola não foi o Sonny, fui eu que errei, né? E aí quando o JP volta, ainda tem uma batida entre os dois, o JP tá ali ouvindo o companheiro dele, vamos dizer assim, o companheiro, o primo dele que comandava a carreira dele, que tava ali sempre sendo um demoninho, falando na cabeça do JP, que aquele cara tava ali pra roubar o local dele, tudo. Mas o JP, ele vai mudando. E a partir do momento lá, quase na última corrida, aliás, na última corrida, porque a última corrida que acontece em Abu Dhabi, né? Que é a corrida que a Apex tinha que chegar em primeiro. Se ela não chegasse em primeiro, a equipe ia ser vendida, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. O JP, ele é uma nova pessoa. Então aquele cara arrogante, que era arrogante com todo mundo, arrogante com a equipe dele, né? Ele dá um esporro lá na menina que tá com a pistola de troca de pneu, né? Ele dá um esporro nela. No final, ele já vira amigo de toda a equipe, tá ali correndo com toda a equipe pela pista de Abu Dhabi, né? Ele tem uma mudança completamente por causa do Sonny. Então, a ideia em trazer o Sonny para ser ali uma espécie de mentor acaba dando certo, né? E o JP, ele vira um piloto que pensa, já no final, o JP, ele já não é mais aquele piloto que queria fama e dinheiro. Era um piloto que estava ali por correr, e não só isso. Era um piloto promissor que estava mostrando ali para as equipes que poderia ser algo mais. Tanto é que no final ele recebe ali uma chamada, vamos dizer assim, um convite do Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes. Ele chega lá perto dele e chama ele para Mercedes. E aí ele vira e fala, não, eu tô bem aqui na minha equipe. Lógico que é coisa de cinema, né? O cara recebe uma chamada boa, uma chamada de um cara gigante, de uma equipe gigante, e ele lá com a equipe do fundo, ele ia na hora, né? Mas é coisa de Hollywood. Como o filme todo tem vários momentos ali que é a magia hollywoodiana, né? Até mesmo a equipe Apex,
que é uma equipe de fundo, e chegar, depois de 6, 7 corridas, chegar lá no final do ano e vencer uma corrida, como de fato acontece, que é a corrida de Abu Dhabi, é vencida pela Apex, mas não é o JP. O JP faz o jogo de equipe para o Sony ganhar a corrida lá de Abu Dhabi. Até engraçado essa corrida de Abu Dhabi, porque quem estava na frente lá na última volta era o Hamilton, né? E aí dá uma bandeira vermelha. Quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, o Hamilton perdeu um título mundial em Abu Dhabi por causa de um safety car. E aí o Vettel é o primeiro. O Vettel não, o Verstappen, né? Aí o Max Verstappen, o primeiro título dele, né? Ultrapassa ele na última volta praticamente, vence e é campeão mundial em Abu Dhabi. Acredito até que foi o Hamilton que pediu para fazer esse final ali, que é o ápice do filme, né? Que é a corrida de Abu Dhabi, em que o Sony ganha a corrida, né? O Sony ele ganha a corrida, vamos chegar nessa corrida de Abu Dhabi, ele ganha a corrida porque o JP tira o Hamilton da pista, então os dois ali brigando roda a roda, tem sempre briga roda a roda neste filme para mostrar ali vamos dizer, a adrenalina de uma corrida de Fórmula 1, né? E ali na briga roda a roda, os dois saem, o JP bate com o Hamilton, os dois saem da pista, e aí o Sony ganha, né? Importante dizer aqui também que os pilotos reais, vamos dizer assim, porque o filme ele é gravado dentro do circo da Fórmula 1. Os pilotos reais, eles estão ali como coadjuvantes máximos ali, né? Então, não se tem interação, e aí é uma parte do filme que me desagradou um pouquinho, porque eu queria uma interação maior entre o Sony, o JP e os pilotos reais, tá? Lógico que não cenas muito longas, porque os caras são pilotos, eles não são atores. Aí talvez não, com certeza não ficaria bom, né? Mas assim, um convívio dos dois ali com os pilotos reais, ia ser legal, uma sala de conferência, né? Uma sala de imprensa, uma reunião entre pilotos, faltou isso. Eu acho que nesse filme faltou isso, uma reunião ali entre pilotos, com eles participando, né? Eu acho que faltou isso. Que daria vamos dizer assim, uma imersão melhor dentro do universo da Fórmula 1, vamos dizer assim, né? Esse é o ponto que eu acho que faltou bastante. Eu acho que os pilotos, eles foram meros coadjuvantes. Eu acho que só o Alonso, ele chega perto lá se eu não me engano, do Sony, bate no ombro dele e fala, boa corrida, e sai numa entrevista, né? Mas, de fato, faltou uma interação maior. Eu acho que isso é o ponto mais baixo do filme pra mim. Eu queria ver uma interação maior entre os dois personagens e os pilotos, os pilotos reais, vamos dizer assim. Isso falta bastante no filme, né? Mas o legal do filme é a parte em que eles mostram, vamos dizer assim, os bastidores da Fórmula 1. Então tem, em algumas cenas, eles ficam mostrando lá o túnel de vento, por exemplo, o local lá onde eles desenvolvem os carros, a fábrica, aí mostra o túnel de vento, a Kate desenhando ali o carro, porque tem um momento da corrida que o Sony, o momento do filme, o Sony ele pede um carro mais agressivo em curvas. Então a Kate vai e desenha um novo assoalho do carro para que esse carro, que era uma porcaria lá no início do filme, pelo menos ele seja mais agressivo nas curvas. Aí mostra o desenho, o computador desenhando no túnel de vento, é muito legal. Outra coisa legal que mostra é o simulador. Em vários momentos mostra o simulador real de Fórmula 1, né? Que é aquele com a tela grandona e você vai simulando. E aí mostra tanto o Sony quanto o JP simulando algumas corridas, principalmente o JP simulando o acidente
em Monza, né? Isso aí é muito legal. Os bastidores, a reunião antes de cada corrida, a reunião para montar ali as estratégias, como que é, todo mundo ali em volta da mesa, e eles começam ali a montar a estratégia também, muito legal também. Essas partes, tirando as partes, lógico, da corrida, que estão muito boas, as cenas de ação, as cenas de corrida desse filme são fantásticas. Os jogos de câmera, né, que faz uma imersão sensacional dentro do universo da Fórmula 1. Depois disso, eu destacaria também essa parte que mostra ali os bastidores da Fórmula 1. É muito legal, uma coisa que a gente não vê, né? Que a gente não notou. Só acho que faltou uma reunião de pilotos, por exemplo. A gente sabe que acontece reuniões de pilotos. Eu acho que faltou isso, para que os pilotos participassem mais, né? Desse uma imersão maior, né? Mas é um filme muito bom. É um filme, assim... eu daqui a pouco vou dar a nota, claro, em todos os filmes eu dou a nota, mas vale muito a pena assistir no cinema por causa do som. A captação do som desse filme, ela é fantástica, é digna de Oscar, tá? Então, por som, eu acho que é indicação certa no Oscar, porque a captação de som desse filme é muito boa. E as imagens também, jogos de câmera, tão fantásticas, né? Coisa que só pode ser possível, lógico, por causa do filme ser gravado exatamente dentro do circo da Fórmula 1, com as corridas de fato acontecendo, né? E ali, também nas corridas, faltou também mais sobre os pilotos. Embora tenha um momento até engraçado que, se eu não me engano, o JP ele vai segurando o Max Verstappen, e o Max Verstappen passa e faz ali meio que o dedo meio pro JP. Muito engraçado, porque de fato é a cara do Verstappen fazer isso, né? A cara do Verstappen ser explosivo, vamos dizer assim, né? Mas é um filme muito legal, tá? Como eu faço no todo final do filme, dou a nota. Eu acho, só deixa eu ver aqui minhas anotações, pra eu ver se tá faltando alguma coisa. Em relação ao drama, né? Vamos dizer assim, o drama é em relação ali ao Sonny, que ele consegue voltar à Fórmula 1 e não só isso, consegue vencer como ele vence a última corrida. Ele tem uma relação ali do segundo episódio, na corrida de Las Vegas em diante, ele começa a ter um par amoroso ali com a Kate, que é a engenheira da equipe, né? Só que é igual em Top Gun Maverick, né? Vamos dizer assim, é um romance de momento, porque no fim do filme o Sonny vai embora, ele não é um cara que fica nos locais, então ele ajuda aquela equipe, a Apex, a não ser vendida, vamos dizer assim, mas depois ele racha o pé, vai embora, vai correr, vai testar carro no deserto lá nos Estados Unidos, né? É isso então, né? Eu acho que falamos tudo sobre o filme. Volto a dizer, vale muito a pena de você assistir esse filme nos cinemas. Pode gastar seu dinheirinho, eu sei que é final de mês, tá começando um novo mês daqui a 2, 3 dias, né? Hoje é dia 29. Daqui a 2 dias, né? 29, amanhã 30 e depois dia 1º. Mas o mais legal é assistir esse filme realmente nos cinemas. Eu dou nota 8 para esse filme, Fórmula 1 oficial, filme oficial da Fórmula 1. Como disse, é um filme de propaganda, é um filme para fazer propaganda para Fórmula 1, mas é um filme nota 8. Podia ser mais se tivesse maior participação ali dos pilotos. É isso então, nota 8, filme, tô vendo aí, eu até quando eu tava vindo embora do cinema, eu fui vendo algumas notícias e vi que o filme
tá fazendo um grande sucesso. Eu acho que vai trazer um bom dinheiro tanto para Warner, tanto também para Apple, já que é um filme ali da Apple, né? Filme nota 8 para mim. Temos aí 44 minutos de episódio. Vou rodar aqui. Deixa eu só entrar aqui. Eu vou rodar o trailer do Quarteto Fantástico, que saiu aí nesta semana. Só deixa eu ver aqui. O trailer de Quarteto Fantástico saiu essa semana, que é o trailer final, porque terça-feira, como eu disse, começa julho, que é um mês importantíssimo, é um mês mais importante dos últimos anos em relação a filmes de super-heróis no cinema. Por quê? Porque vamos ter o Superman e também vamos ter no final do mês o filme do Quarteto Fantástico. Filme do Superman é o filme mais importante dos últimos tempos, porque além de você ter aí o início de um novo universo da DC, e esse universo ele depende muito do filme do Superman dar certo, o filme do Superman dando errado, o universo todo já era. Mas também para Marvel, porque vai mostrar o caminho do que o público quer, do que aquele público que gosta de filmes de super-heróis, não só esse público que gosta de filmes de super-heróis, mas também do público no geral. O que os filmes de super-heróis precisam fazer para furar a bolha? Tá? Então esse filme do Superman, Furando a Bolha, ele vai mostrar um caminho para Marvel. E é exatamente da Marvel que a gente vai falar hoje. Porque a Marvel vem com o principal filme do ano dela também no mês de julho, que é o Quarteto Fantástico, que é um filme aí, ó, aguardado há muitos anos. Desde que a Marvel comprou a Fox, há anos atrás, deve ter aí quantos anos? Uns 6 anos, ó, até mais, né? Só da pandemia já foi 5 anos, então deve ter mais de 6 anos que a Marvel aí comprou a Fox. Era um dos filmes mais pedidos pelo público, porque é Quarteto Fantástico, todo mundo gosta do Quarteto Fantástico, é a primeira família da Marvel. E aí saiu o trailer do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é o trailer final, né? Vamos ver aqui como que ficou. Eu vou rodar o trailer todo e depois eu vou comentando com vocês. Marvel não dá problema não, a única que dá problema é o Warner, a Marvel deixa legal rodar. Então vamos ver, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Famosos por todo o mundo, por favor recebam o Quarteto Fantástico. Olha aí, isso aí bate com vazamento, hein? Várias coisas batendo com vazamento que saiu, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Tocha muito legal, Tocha Humana. Coisa. Ei, tá na hora do quê? Coisa. Fala a frase. Ah, eu nem falo isso aí. Tá na hora do pau. Isso aí é coisa do desenho. Sem atraso pro jantar de domingo. Vamos comer. E aí, tá na hora do quê? De jantar, vamos pra dentro. Aí a gente já viu o jantar, o alerta e vai aparecer a arauta do Eu Galactus. anuncio o seu começo. Eu anuncio o seu Surfista fim. prateado. Surfista prateada, no caso. Pois sou o arauto de Galactus. O que é aquilo? Tira a gente daqui, bem. Segura! Em julho, Estamos seguros? Eu não sei. a Terra em perigo. O tempo tá passando. O bebê Vamos encontrar uma solução. Nós vamos resolver isso. Não tem vontade de amassar ele. É tipo isso. Nós 4 enfrentaremos o perigo. Nós iremos protegê-los. Família é sobre se conectar a alguma coisa maior do que você.
trailer grande, né? Enfrentaremos isso juntos. Como uma família. As pessoas no fundo do trem lá, né? Outra Tá na hora do coisa. quê, Ben? Não! Tá na hora do quê, Ben? Não, Olha o Johnny. coisa com a barba Eu não quero! Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, 24 de julho no cinema de todo o Brasil. Tá muito legal, tá muito legal. Esse trailer, só deixa eu voltar aqui a minha tela. Mas esse trailer tá muito bom. Só deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui. Bom, esse trailer tá muito bom do Quarteto Fantástico, sabe por quê? Porque bate com o vazamento que teve do roteiro do filme. Então, várias partes ali que saíram nesse trailer batem com o vazamento. Então, se você não gosta de spoiler, não veja a internet. Não... Ou para aqui nesse momento. Para aqui nesse momento, porque o vazamento que saiu é exatamente tudo que vai acontecer. Eu vou fazer com o Bernardo até, e já vou avisando, vai passar Superman, vai ter algumas semanas antes de Quarteto Fantástico, e eu vou abordar com o Bernardo esse vazamento, que é o roteiro do filme, de acordo com esse novo trailer. Então, por exemplo, vou dar um pequeno spoiler. Então, pra você que não gosta de spoiler, saia o mais... Para aqui nesse momento esse episódio. Você viu em um momento em que tá toda a população dentro, parece que de um túnel de metrô? No roteiro vazado, diz claramente que a população de Nova York vai ser toda levada... E eu não vou dizer por quem, senão eu vou dar um spoiler ainda maior. Mas vai ser levada para o subsolo, para a batalha com o Galactus. A batalha final com o Galactus quando ele estiver chegando, quando ele chegar na Terra, né? A batalha final com o Quarteto Fantástico. Toda a população de Nova York vai ser evacuada para o metrô. Isso diz no vazamento. E de fato, quando você pega esse trailer, eu vou até passar aqui, ó. E vou ver se eu consigo colocar o momento. Tem um momento aqui que tá a população toda de Nova York dentro de um buraco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se vou passar. Mas tá a população de Nova York toda dentro de um buraco. Já é ali a batalha final. A batalha final contra o Galactus, tá? Eu não vou achar aqui, eu acho que... mas tem um momento aqui que dá pra ver que a cidade tá toda deserta e que a população tá dentro dos túneis ali de Nova York, de Manhattan. Outro ponto do vazamento, eles falam, desse vazamento, diz que o tema central, eu não vou dizer o porquê, mas... O fundamental ali do filme, o plot final, vamos dizer, vai ser de acordo com o Franklin. Quando saíram os primeiros trailers, vamos dizer assim, vimos que talvez o Franklin ia aparecer só no final do filme. Mas nesse trailer... Aí, ó, esse momento aqui que eu tava querendo chegar lá, ó. População toda de Nova York dentro de um buraco, dentro de um túnel do metrô. Isso aí mostra, pra você que tá vendo no YouTube, então tá aí, ó. No minuto 1:52, tá? Pra você depois ver. Toda a população de Nova York, debaixo ali dos túneis, né, de metrô. Isso prova o vazamento que realmente na hora da batalha final, a população vai ser levada toda, vai ser evacuada toda para os túneis de Nova York. Isso mostra aí que o vazamento é real.
E esse vazamento, ele diz que o plot principal do filme, o porquê do Galactus tá de fato na Terra, tem a ver com o Franklin, tá? E aí esse trailer, ele mostra o Franklin como bebê, né? Então ele vai ter uma participação importante dentro desse filme, o que prova que o roteiro vazado pode realmente ser real. Então atenção, volto a dizer, tá fantástico. Gostei muito mais desse trailer agora do que do segundo do trailer oficial, que foi o segundo trailer que eles lançaram, né? Esse aí tá melhor do que o trailer anterior, tá? Pra hypar, demais. Deu pra hypar muito pra esse filme, né? Mas só avisando, se você não gosta de vazamentos, esse negócio, fique longe da internet, porque tudo indica que houve vazamento e que esse roteiro que eu e o Bernardo vamos comentar ainda dentro do mês de julho, é real. Né? Então, agora é só aguardar. Dia 24 de julho, Quarteto Fantástico, estreia aí, quem sabe seja um grande filme, o que os fãs da Marvel, os fãs de super-heróis mais precisam, até porque os fãs sempre pediram Quarteto Fantástico. É isso, ponto final no Rádio Nerd de hoje, lembrando a todos que voltamos na semana que vem, e na semana que vem vamos comentar duas séries que eu ainda não assisti nenhuma das duas. Round 6, terceira fase, vamos dizer assim, terceira temporada final de Round 6, que lançou essa semana, eu ainda não vi. E vamos comentar sobre Coração de Ferro, que é uma série que também foi lançada nessa semana, os 3 primeiros episódios. Não vamos comentar essa semana, vamos deixar para comentar semana que vem, porque semana que vem já saem os 3 últimos episódios. Então vamos fazer um episódio só para comentar o início e o fim de Coração de Ferro. Então para você que tá querendo ouvir a opinião do Rádio Nerd sobre Coração de Ferro, aguarde um pouquinho mais, uma semana, para ouvir também a opinião do Rádio Nerd sobre Round 6. Aguarde mais uma semana que vem vamos estar comentando estas duas séries aqui no episódio de número 176. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana e até domingo que vem.